Bom dia, senhor. Eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a mitologia grega, que é um assunto que eu gosto bastante. Bem, mas o que é mitologia? Mitologia é uma série de crenças de um povo. E dentro dessas crenças tem histórias, que são os mitos, que são histórias tentando explicar fenômenos que eles não conseguiam entender. Pela existência da humanidade, foram criadas muitas mitologias. Na maioria tendo deuses e monstros, bichos sobrenaturais, e entre elas está a mitologia grega. A mitologia grega, como que posso. Tá. Tudo começou com o Caos, que é o deus do vazio. Depois de um tempo, ele criou Gaia, que é a representação da Terra, que é a própria Terra, e o Tártaro, que é o inferno da mitologia grega. A Gaia depois criou Pontos, que é o representante, que é o primordial do mar, o Órias, que é o primordial da terra, e Uranus, que é o representante dos céus. Depois de um tempo, eles pararam de ter filhos assexuadamente e começaram a ter filhos incestuosamente. Isso é a coisa mais normal que tem nas mitologias. E disso, Gaia e Uranus deram à luz aos titãs. E depois de um tempo, eles deram à luz aos ciclopes e aos hecatônquiros. Mas Uranus não gostava muito deles e trancou eles no Tártaro, dentro da Gaia. E a Gaia, muito triste, criou um plano e com a ajuda dos titãs iriam derrubar Uranus. Então Cronos, usando uma foice que a Gaia criou, se escondeu, e quando Uranus veio para tentar criar outro ser, ele foi lá e castrou ele. E depois ele, com muita dor, não pôde se mexer, eles prenderam ele e jogaram ele no Tártaro. Mas o Cronos só queria ajudar para ter o trono para ele. E ele não ia libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros. E Gaia, triste pela traição de seus próprios filhos, profetizou que os próprios filhos de Cronos iriam se livrar dele e tomar o seu trono. Bem, Cronos e Reia tiveram 6 filhos. E o Cronos, sabendo da profecia, comeu seus próprios filhos. E quando ia chegar no sexto, que seria Zeus, Reia colocou uma pedra no lugar que Cronos comeu ela. E Zeus ficou escondido na ilha de Creta, sendo cuidado pela Gaia. E depois, no futuro, ele teria libertado os Hecatônquidos e Ciclopes e derrotado os Titãs, libertado seus irmãos e dando início à Era dos Deuses. E vários Titãs ajudaram até os deuses do Olimpo, sendo um deles o Prometeu, que é o Titã do Fogo, que ele que criou a humanidade na mitologia grega e levou o fogo do Olimpo para a humanidade, para eles poderem evoluir. E os deuses, não gostando disso, puniram o Prometeu, jogando ele numa montanha e ele sendo devorado vivo por águias todo dia. E como ele era um titã, ele se regenerava e nunca ia ter fim para esse sofrimento. A mitologia grega tem muitos contos. Mas um que eu achei interessante, que eu queria contar aqui, seria da tragédia solar. Conto fala da história de Faetante, que é filho de Hélio, o deus do sol. Faetante era um jovem muito
que ele venceu uma corrida de bigas, e quando ele finalmente pôde encontrar seu pai, o deus do sol, Hélios, feliz pela vitória dele, deu um desejo pro filho dele. E ele desejou poder pilotar a carroça solar. Que na mitologia grega o sol é carregado por uma carroça de cavalos de fogo no céu. Tá. Daí Hélios não achou uma boa ideia, porque não ia dar certo. Então Hélio cedeu as rédeas pro filho. E no começo até que deu tudo certo. Mas depois, quando ele começou a ganhar altitude e velocidade, ele começou a perder o controle, passando muito perto da Terra, queimando ali perto da África do Sul, tudo que tinha lá. E daí Zeus, vendo isso, pegou um raio e tacou e matou o filho de Hélice. E termina aí o conto. Mas é interessante esse conto porque esse foi a maneira dos gregos explicar porque na África do Sul tem tantos desertos e porque tem tanta gente negra. Porque supostamente o sol passou muito perto de lá. Então, mas isso mesmo sendo um absurdo, tem até uma certa lógica, porque as pessoas de tons de pele diferente são aquelas que têm mais contato com o sol. E as pessoas de pele negra literalmente evoluíram para poder aguentar mais os raios ultravioleta. Tá. E também isso explica porque tem dois deuses do sol na mitologia grega, que seria o Hélios e o Apolo. Porque depois que o Hélios soube da morte do filho, não conseguia mais exercer o cargo de deus do sol e cedeu as rédeas para o Apolo.